E aí, pessoal, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais com variáveis. Essas aulas de variáveis, elas são mais extensas mesmo, que é para vocês frisarem bastante, e porque tem muitas opções, muitas possibilidades, né, quando a gente trabalha com variáveis e operadores. Então a gente não viu ainda nem 10% do que se usa no dia a dia, tá? Mas a gente vai usar as mais comuns, e aí conforme a gente for criando novas aulas, automaticamente vamos incluindo novos conteúdos para não ficar muito maçante num conteúdo só, tá? Num único tema. Então vamos lá, eu vou criar agora mais um tipo de variável, que é de um tipo que a gente ainda não viu, que é o tipo booleano, tá? Booleano ele significa que é verdadeiro ou falso, tá? É 1 ou 0, então ele só aceita essas duas condições, tá bom? É igual ao binário, o binário é 0 ou é 1, não tem outra opção, tá bom? Então vou colocar assim, CPF ativo é igual a false, certo? Então estou dizendo aqui que a variável CPF ativo recebeu um valor chamado false. Poderia ser 0 também no lugar de false, tá? Vou criar aqui uma outra variável chamada nome. Aline. E vamos criar uma variável salário. Depois nós vamos fazer um comparativo se ela tem direito a receber um benefício, por exemplo. Vou criar aqui, ó, base, benefício. Salário, base e benefício, vamos dizer assim. A pessoa tem que ganhar no máximo R$ 1.040. Eu vou deixar esse eco fim só para vocês entenderem que ele está executando até o final, tá? Poderia pôr um outro lá escrito início também, mas acho que não vai fazer sentido agora. Então nós vamos fazer o seguinte. A primeira condição é o CPF estar ativo. Se o CPF estiver ativo, ele vai partir para a segunda opção, tá? Então nós vamos colocar um if dentro do outro e usar operadores. Então vamos fazer o seguinte, ó. If o quê? CPF ativo. Se eu não colocar nada aqui, automaticamente ele vai testar essa condição se é verdadeiro ou falso. Então aqui, para atribuir um valor para a variável, eu usei um comando de igual só. Para comparar, eu tenho que usar 2, certo? Então, se o ativo for igual a true, isso aqui é a mesma coisa de eu não fazer nada, só deixar assim. O PHP já entende isso automático, tá? Então eu vou deixar aqui só para efeito de exemplo do operador com dois sinais de igual. Então vamos lá. Se o CPF estiver ativo, ele vai fazer mais alguma coisa. Se não, echo seu benefício foi negado. Regularize o CPF e tente novamente. Então, eu já disse que está falso, então automaticamente ele já vai cair nessa segunda condição. Outra coisa, eu posso deixar aqui, eu fiz um if, abri com a chave, fechei a chave e não deixar nenhum comando aqui dentro? Posso. Nós vamos fazer um teste aqui para ver, tá? Aula 6. Então, olha lá, seu benefício foi negado, regularize o CPF e tente novamente. Então, ele já verificou que aqui está falso, né? Eu já setei inicialmente como falso, aí ele perguntou, seu CPF está ativo? Não. Então, se é não, ele já pulou para cá e mostrou a mensagem, certo? Se eu mudasse aqui para true, não aconteceria nada, porque eu não coloquei nenhum comando ali dentro. Então, eu vou colocar assim, ó, echo como o pessoal está reclamando, né? Em análise. Pedido em análise, vai. Então, tem que dar essa mensagem agora. Então, tá lá, ó, pedido em análise. Por quê? Eu só pedi para mostrar isso. O CPF está ativo, mas eu ainda não fiz nada. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um outro if, então vai ficar um if dentro do outro, para dizer o seguinte. O salário dela é maior que o salário base? Se for maior, ela não tem direito, tá?
Eu poderia fazer de duas formas, se o salário é maior ou se é menor. Eu só inverteria a pergunta. Então eu venho aqui, ó, para não correr aquele risco de digitar errado, tal, por mais que tenha o autocomplete, eu vou colocar aqui, o salário base é maior do que o salário beneficiário, vou pôr. E aí eu mudo lá em cima também, ó. Então o salário do beneficiário é 1.000 e o salário base por benefício é 1.040. Se o salário base for maior que o salário do beneficiário, quer dizer que ela tem direito, porque o salário base está maior, ela ganha menos, né, do que o necessário para o benefício. Então vou colocar aqui. Parabéns. Seu benefício foi aceito. Seu pedido, né? De benefício foi aceito. E aí, um outro else. Qual que seria a condicional desse else? Quer dizer que o salário dela é maior do que o salário base. Então, nesse caso, infelizmente, seu benefício foi negado. Seu salário é maior que o salário base. E aí até vou mostrar para ela o salário base para ela ver quanto que seria. Vem aqui, salário base, certo? Então, basicamente é isso, ó. Nós temos aqui, seria legal mostrar o nome também, né, já que a gente criou a variável nome, vamos mostrar aqui, ó. Seu pedido está em análise. E aqui de novo mostra o nome da pessoa, que fica mais pessoal, né, mais direcionado. E aqui a gente diz que foi negado. Então vamos lá, vamos verificar as condições. Criei o CPF como ativo, coloquei o nome da pessoa como Aline, o salário de beneficiário é R$1.000, então ela ganha R$1.000. Depois o salário de benefício, o salário base é 1.040. Então se ela tiver com o CPF ativo, ele vai partir para a segunda condição. Se não, se o CPF estiver inativo, ele já fala que foi negado e pede para ela regularizar o CPF. Se estiver ativo, tem mais uma condição para ela receber o benefício. E qual é? O salário dela não pode ser maior do que o salário base. Ela tem que ganhar menos do que o salário base. Então o sistema veio aqui, ó, tá ativo? Sim. Então falou, ó, Aline, seu pedido está em análise. Aí, um pouquinho mais embaixo, na linha de baixo, eu vou até pôr um /N aqui no final. Ao invés de pôr no começo, vou pôr no final. Eu não vou poluir o texto aqui, tá? Então, coloquei aqui um /N no final para que ele mostre na outra linha. Então, demora um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, nesse caso, R$1.000, né? Vai dizer o seguinte, parabéns, seu pedido de benefício foi aceito. Se ela ganhasse mais do que 1.040, ia falar, infelizmente, o seu benefício foi negado, seu salário é maior do que o salário base de tanto, tá bom? Aqui, só para padronizar, eu vou pôr 00 também no 1.000. Vamos testar, vem para a tela, aula 6, e aí ele disse, Aline, seu pedido está em análise. Depois, Aline, parabéns, seu pedido foi aceito. Fim. Agora vamos inverter a situação, vamos jogar aqui, false, e aí ele já tem que negar logo de cara. Então, ó, Aline, seu benefício foi negado, regularize o CPF e tente novamente. Aí vamos supor que ela foi lá, regularizou o CPF, e o salário dela agora não é mais de R$1.000, agora ela está ganhando 1.500. Foi promovida e dançou, vai perder o benefício. Aline, seu pedido está em análise. Depois, Aline, infelizmente, seu benefício foi negado. Seu salário é maior que o salário base de R$1.040. Então, com isso aqui, nós já testamos todas as possibilidades. Isso é importante também, tá, pessoal? Quando nós, desenvolvedores, criamos um código, o primeiro teste tem que ser nosso. Então, eu, como programador, desenvolvi, tenho que fazer, anotar ali, geralmente a gente faz um teste de mesa, anota até ou num caderno, ou simula no Excel, ou num bloquinho de notas ali,
todas as possibilidades, e aí a gente simula todas essas possibilidades igual eu fiz agora, e depois a gente valida no código para ver se todas elas foram atendidas. Depois disso é que a gente passa para se a estrutura da empresa for grande, a gente passa para alguém testar, ou cria um script que testa para a gente essas possibilidades. A gente joga o que a gente espera do resultado e o programa faz todos os testes e depois ele testa automaticamente. Então chama unit test, ele vai fazendo os testes de unidade para saber se aquele bloco de código está funcionando conforme esperado, tá? Geralmente só cria uma unit test se o código for muito complexo. Nesse caso aqui não tem necessidade. Aí sim, depois você poderia passar também para alguém da área técnica de TI, que é um cara que testa código, ele simula tudo ali, todas as possibilidades antes de passar para o usuário. E aí, em último caso, leva para o usuário homologar e lá ele vai testar em produção. Então ele vai pegar os dados reais que ele tem lá da situação dele, alimenta o sistema com todas as possibilidades e vê se o resultado bate. Para que só depois, produção não, em homologação, para que só depois que valide tudo, o sistema entre em produção. Tá bom? Então acho que aqui é um exemplo já um pouco mais complexo, trabalhando com operadores, né, de comparativo, sinal de maior, tipos de variáveis diferentes, e o interessante ali, um if dentro do outro, os dois com else, então começa a ficar um pouco mais complexo e até mais interessante para vocês entenderem aí o dia a dia de programação. Esse é um caso parecido com o real da situação que a gente está vivendo agora, de a pessoa, para ter o benefício, tem que passar no mínimo nessas duas condições, tá? Poderia ter várias outras, aí a gente criaria uma forma diferente para não ficar tão poluído, um monte de if e else um dentro do outro. Então tem outras formas de fazer isso, é um pouco mais simples e mais dinâmico, tá bom? Mas por hora é isso, acho que para essa aula deu para exemplificar bem. Ah, só um detalhe, por gentileza, não esqueça de dar o like se você gostou dessa aula, se inscrever no canal também, e de preferência, se possível, comente alguma coisa no vídeo, porque isso ajuda na relevância do vídeo. Você só dar o like ou dislike não ajuda muito no YouTube, porque tem robôs que fazem isso automático, então uma das formas de ele ter relevância, né, no YouTube, além de ter o like ou dislike, é a quantidade de comentários que tem. Então se você puder, comenta qualquer coisa aí, ou uma dúvida. Ativa o sininho lá e se inscreve no canal, que aí nas próximas aulas você já vai ser notificado. Esse vídeo já entra numa playlist, que se você quiser fazer o estudo na sequência, então é só pedir para ver a playlist inteira e aí você não precisa se preocupar em procurar qual a próxima aula. A própria playlist já vai te jogar para o próximo vídeo, tá bom? Por hoje é isso, obrigado.